Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, gente. O pessoal tá chegando, Geise. Oiê, boa tarde, pessoal. Hoje a gente não vai conseguir transmitir, mas vai gravar. Depois a gente coloca lá no YouTube e pede e manda o link para vocês. Eu tô com uma internet aqui, eu não tô muito confiante que vai conseguir transmitir. Precisa ser uma internet bem boa. Mas dá para gravar e depois postar lá no YouTube. Daí eu mando o link para todos. A Gia Carla tá pedindo para colocar o e-mail dela na reunião, mas eu não sei fazer isso com a reunião em curso, só quando a agenda, né? Daí você pode incluir participantes, né? Tô Mas, olhando aqui. mas talvez consiga mandar só o link direto para ela, ao invés de estar no grupo. Estranho ela não conseguir entrar, né? Pois é. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos.
Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos, que a Giancarla não está conseguindo entrar e eu não sei como cadastrar o e-mail dela. Ela vai ver se consegue entrar com o código. E eu acho que a gente ainda não. Deixa eu fazer a contagem do quórum. Eu não sei como resolver. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Nós estamos em 2, 4, 6, 6. Que a gente tem titular e suplente, então a gente está em seis conselheiros. Não sei se a gente começa, Elô, Fábio, Renata, o que vocês acham, pessoal? Já começamos? A partir das 2 horas era com qualquer coro, né? Eu penso que dá para começar. Eu também acho que começa, só que não tem quórum para deliberação, né? Talvez começa pelos informes, enfim, porque não tem como deliberar com esse número de pessoas. Tá. Com relação Fabi, a... só uma questão de ordem. Oi. Fabi, como a Ana não tá, quem é que ficou de vice-presidente? É o Yuri? Era a Elô? Não, é então a Elô. Elô assume. Então a Elô assume, né? A presidência da reunião. Sim. Então tá.
As justificativas ali no grupo, a gente teve 3 justificativas, né? Justificativa da Jeane, da Maria Lúcia e da Ana Cláudia, né? Nossa presidente. E a Gia Carla também está tendo problema para entrar, não sei exatamente o que está acontecendo. De qualquer maneira, fica justificado também se ela não conseguir. Por causa desse problema, então a gente teve 4 justificativas. Tem também mais uma mensagem que a Letícia está com problema na internet. Letícia. O José Ricardo disse que ele é estagiário de lá, né, da SDS, do setor da Letícia. Então tá, gente. A gente vai começando aqui, vai aguardando o pessoal entrar. A Adriana Brito disse que entraria. Vamos tocando. A pauta não é muito extensa, mas tem algumas questões mais delicadas, assim, talvez o pessoal do fórum tenha trazido alguma informação, enfim, nova. Eu posso dar os retornos com relação à aprovação das atas, então vamos esperar, né? E eu vou falar sobre o retorno das correspondências, enfim, os encaminhamentos das reuniões anteriores, com relação à alteração da lei dos CEAs, né? A gente... A Cojur tinha pedido um parecer, né, para o Diego, e ele tinha ajudado a preparar um parecer, enfim, favorável ao encaminhamento da lei, só que a Cojur, nesse meio tempo, eles tiveram conversa com o secretário, enfim, o Diego, e se manifestaram contra o artigo 7º da lei, né, que era a nossa proposta do Conselho, de instituir o GETON para os conselheiros, né, uma gratificação, enfim, e daí eles fizeram um argumento contrário e alteraram o parecer, enfim, e o artigo 7º foi excluído, né, do texto, e é isso, e eles falaram que é uma decisão do secretário, enfim, é uma decisão, e que até tentei argumentar, e assim, mas não, eu não tive abertura para isso, não. Eu fui encaminhada para reclamar com o secretário, assim, já me deram um corte, dizendo que, ainda que a gente tenha elaborado essa lei de maneira democrática, enfim, a responsabilidade de propor as leis é do governador, então, não tem muito que a gente fazer, eu acho, a não ser que alguém tenha alguma ideia mais sobre isso, mas o que eu tenho para colocar é que foi excluído o artigo 7º e que vai ser encaminhado, né? O Natan me falou que os próximos passos é a Cojur fazer um parecer e encaminhar para a DIAL, né, na Casa Civil, para análise. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso. Eu gostaria de comentar. Fabi, olha só. E a Cojur escreveu isso, o que eles falaram que é o motivo da exclusão, porque isso é um processo, né, que está... Existe um processo disso, né? Então, se é alterado qualquer parte, isso tem que constar no processo, né? O motivo, porque foi retirado e tal. Eu vou ler aqui o que eles colocaram no parecer, que, assim, dessa vez não passou por mim, por incrível que pareça, e eu fui questionar o Natan, né, de qualquer maneira. Daí, assim, eles colocam, né, sendo assim, em vista da importância da atualização do tema tratado, né, na lei, e do interesse em fortalecer a atuação do Conselho, enfim, eles apresentamos a presente minuta de anteprojeto, cujo teor foi ratificado, e nos manifestamos favoráveis, considerando a existência do interesse público e sua compatibilização com a estrutura dos demais conselhos dessa pasta, entendendo ser a melhor proposta para ser apresentada ao senhor governador nos termos do artigo 50, daí eu fui ler o que o artigo 50, né, da Constituição Estadual do Estado e o artigo 71 falavam. Então, o artigo 71 até deixei aberto aqui, porque eu fiz essa pesquisa para tentar entender o argumento dele, se estava dizendo realmente que eles tinham excluído, enfim. E o artigo 71 e o artigo 50 diz das atribuições do governador, né, que é aqui o artigo 71, que são atribuições privativas do governador, né,
iniciar processo legislativo, sancionar, promulgar e fazer publicação das leis. Então, essa obrigação, né, e é do governador. Então, ainda que a gente tenha feito de maneira participativa, e que acho que é o que tem que ser, né, a melhor maneira possível, eles fizeram isso. E daí, na Constituição do Estado, e daí o artigo 32 e o 105 da 741, que é a lei da reforma administrativa, aí o 32 fala das obrigações da SDE, e o 105, ele fala sobre os conselhos, né? Os conselhos são vinculados ao órgão que seja extinto ou transformado por essa lei complementar, foram vinculados ao órgão que absorver ou suceder. Inclusive, esse artigo pode nos ajudar a responder o outro processo, né? O do edital. Mas é isso, assim, os argumentos dele foram esses: o governador tem a atribuição de sancionar, de vetar, né, da maneira como ele quiser fazer as leis. Daí esse foi o argumento deles. Eles não colocaram expressamente que eles tinham excluído, mas eles argumentaram que eles fizeram o que quiseram. Então, a responsabilidade é do governador, né? Ou do secretário. E aí tem uma outra questão também, se é a questão de estar em lei, né? O nosso conselho é deliberativo. Então, enfim, eu acho que podia ter talvez uma conversa melhor com a comissão, ao menos, para justificar e mostrar. Tudo bem que ele disse que os demais conselhos não têm isso, né? Não tem os GETONs, mas isso não impossibilita de tê-lo, né? Porque, por exemplo, o Conselho da Cultura tem, né? Então não tem problema disso. É possível, sim, de se fazer, não é inconstitucional nem nada, mas a gente sabe que isso perpassa também pela, como posso dizer, assim, pela vontade política, né? Então, Sim. Lógico que fica a vontade do Conselho em detrimento da vontade, aliás, não fica, né? Fica a vontade da Secretaria em detrimento da vontade do Conselho. Só que o nosso Conselho também é deliberativo, então eu acho que, enfim, é uma situação complicada, porque a gestão, nós não somos a gestão, né? Nós somos controle social de uma política, e, enfim, só esse artigo foi excluído, os demais permanecem. Só esse. Outra coisa, eu não sei se a gente faz alguma manifestação do conselho, um ofício, alguma carta. Eu acho que tem que fazer, eu acho que sim, eu acho que cabe a gente, antes de responder se está encaminhado ou não, mas eu acho que a gente, enquanto comissão, deveria marcar uma reunião e fazer também uma consideração, né, uma contrarrazão em relação a isso, porque esse parecer acho que nem foi encaminhado para a comissão, né? Assim. Não, ele foi colocado no processo. Então, a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Tudo bem que a gente tem dentro do conselho, né? A gente tenta fazer as coisas de forma democrática, né? De forma horizontal, mas a gente sabe como funciona a gestão também, né? E também as prerrogativas que a gestão tem. Agora, assim, e nem mandar para a Casa Civil do jeito que estava, acho que é uma falta de consideração de todo o trabalho que a gente fez, né? De pesquisa, de estudo, de elaborar o texto. Então, eu acho que a gente, enfim, enquanto comissão, ao menos poderia fazer, então, uma contrarrazão, né, desse parecer, e ver se surge algum efeito. Porque depois também quem aprova isso, não sei se vai ser, né, por decreto, é lei, então tem que ser pela Assembleia Legislativa, nem é o governo do Estado também, né? Ele só vai sancionar. Então, a gente também pode colocar, enviar isso para fins parlamentar, se pode interceder por nós, né? Enfim, tentar, de alguma forma, que a gente possa reverter essa justificativa dada pela COJUR. Porque se é para reclamar para o secretário, a gente pode pedir, então, para frente parlamentar reclamar para o secretário, né? Porque daí não fica lá a sua pessoa, né? Sabe? Também é complicado. Sim, ou então sim, que a não, comissão reclame com o secretário. Assim, eu já questionei o Natan e ele já me dispensou, assim. Sim, complicado mesmo. Então, eu acho que a gente pode fazer isso. Chamar uma reunião da comissão,
o quanto antes, para segunda-feira que vem, se possível, e responder. E a gente também, enquanto fórum, né, a gente tem a frente parlamentar da economia solidária, a gente conversa com a frente, repassa essa situação para a frente também. Então, na verdade, eu já tinha passado para o Yuri, só que foi muito rápida a reunião da frente parlamentar, que o secretário participou muito rápido e não deu tempo, assim, da deputada questionar ele na maneira que ela, porque ela estava com todas as informações, né? O Yuri estava sabendo, eu disse, o Yuri, questiona com ela, né, vê se é decisão mesmo dele, vê se, né, mas não deu tempo ali naquela reunião, então eu acho que, quem sabe, a gente pode estar fazendo de um outro jeito, então. A gente agenda essa reunião, então, para segunda, vou recuperar o contato aqui dos membros e a gente já anotei aqui para a gente agendar. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão da alteração? Fabi. Não? Tudo Obrigada. bem. Obrigada. Não só concordar, né, ratificar o que a Fábio falou, que realmente é importante a gente fazer uma manifestação, né, a respeito. E cobrar deles também um retorno, um parecer, né? Sim. Escrito, né? É porque, assim, ó, todo o processo a gente pôde participar, né? A gente incluiu atas ali, a gente, né, recebeu retorno, dava retorno, tudo a gente pôde conversar, né? E, assim, é muito chato agora, nesse momento, né, ser excluído um artigo e a gente, né, não poder falar nada, né, sobre isso. É chato, eu entendo, assim, eu não estou confortável com isso. Mas a gente vai tentar encaminhar, então. Boa tarde, Letícia. Estamos em 8. Vamos, a gente começou ali pelo retorno das correspondências. Com relação à regulamentação da lei da economia solidária, a gente já comemorou, eu acho que o pessoal da economia solidária também já comemorou, que acho que na sexta-feira retrasada publicou, né, o decreto, da maneira como a gente tinha construído, enfim. Então, sobre esse processo, acho que eles devolveram o processo para a gente arquivar. Eu não sei se a gente vai dar continuidade ao grupo, como que vai ficar essa questão, se vai ter mais artigos para a gente regulamentar, se agora a gente vai acompanhar a implementação, né, do CADSOL, enfim, não sei como que vai ficar isso, né, se a gente vai instituir o grupo, não sei como que a gente vai encaminhar essa questão a partir da regulamentação da lei, daí agora tem que ver como que, não sei se vocês conversaram alguma questão, trouxeram alguma questão para a gente dar encaminhamento sobre isso. A gente conversou ontem, Fábio, a gente fez uma reunião, né, conversou um pouquinho, e até a gente gostaria de saber como é que vai ser essa instituição do CADSOL, se a operacionalização do site vai ser pela SDE, né, e a gente iria propor realmente um grupo de trabalho, né, para a gente acompanhar e fazer os encaminhamentos que forem necessários, né, através do conselho também. Quem sabe a gente pode aproveitar o mesmo... Oi? Então, só complementando isso que a Elô informou, né, Elô, que a gente conversou ontem, porque, assim, vai ter necessidade do conselho regulamentar algumas coisas, sabe? Ter instrução normativa, ou ter resolução. Deixa eu abrir minha câmera aqui, estou arrumando a casa aqui na reunião. Mas, enfim, que é importante que o conselho vai ter que regulamentar algumas coisas, né? Por exemplo, como vai acontecer esse processo de verificação, né? Para poder trazer... como é que a gente falou mesmo ontem? Eu agora esqueci a palavra. Mas, enfim, como que a gente vai certificar os empreendimentos, né?
Então, vai ser só no site, e o sistema hoje do CADSOL, ele tinha vários problemas, então a gente, falamos ontem, né, na reunião, que é necessário fazer resgate das datas das comissões, são poucas reuniões que tiveram, porque teve muito problema no site. Então, se a gente vai construir um sistema, uma plataforma, enfim, o que for, para poder cadastrar esses empreendimentos e certificá-los, tem que dar conta daqueles problemas que tinha antes, né? De não conseguir imprimir, deles não conseguirem anexar documentação. O conselho vai ser a última instância, né, de aprovação dessa certificação. Então, como isso vai acontecer? Porque eu fiz parte da comissão, e várias vezes a gente teve dificuldade de conseguir aprovar, porque a gente não tinha documentação ali, então ficava muito vago, porque é um sistema que é autodeclaratório. Então, a pessoa entra lá, faz a autodeclaração do empreendimento, mas não mandava nenhum documento. E daí, se a comissão ficasse com dúvida, pediria a documentação. Só que a gente não conseguia pedir essa documentação por dentro do sistema. Aliás, a gente enviava, e tinha uma opção lá de pedir complementação, né? Mas o empreendimento não recebia essa informação. Então, ficava uma coisa bem complicada e empacava o processo de certificação. Então, só para ter bastante cuidado, se for construir isso, para que essa comissão também acompanhe de perto a construção desse sistema, porque são informações importantes que a gente precisa que constem, né? E também outro ponto que a gente conversou, tipo, assim, se vai ter um pré-cadastro, que daí as pessoas encaminham essa documentação, que poderia ser um formulário Google, por exemplo, né? E aí, depois que está tudo ok, aí passa para o sistema. Ou já vai tudo direto para o sistema, né? Então, são coisas que tem que ir ajustando e pensando. E para a gente poder acelerar, talvez, seria agora a parte de fazer um formulário DOC, né? Para as coisas irem caminhando. Porém, tem que sentar e realmente conversar para ver a melhor maneira de fazer isso. Porque a gente teve muito problema na comissão. Tinha vezes que a gente fazia toda a verificação e dava erro, tinha vezes que a gente nem conseguia entrar no sistema, mas lógico que o CADSOL, como ele está hoje, como ele foi construído, a gente vai poder aproveitar muita coisa, só realmente otimizar aqueles problemas que a gente encontrava e que constam todos nas atas das reuniões da comissão. É isso. O professor Valmor chegou a comentar numa última reunião que ele escutou, não sei ao certo de onde veio essa informação, mas que o CADSOL ele ia voltar a operar, né? O sistema ia voltar a operar. Vocês ouviram falar alguma coisa sobre isso? O nacional? Eu não tenho informação sobre isso, estou meio por fora também, mas não estou sabendo. Também não sei, Fábio, mas na sexta-feira eu vou estar com ele, eu posso até trocar uma ideia, perguntar a respeito, né, para ver se tem alguma informação mesmo. Ele tinha me passado um contato lá no Ministério, eu também vou procurar saber. Outra coisa, como que vocês pensam a relação do mapeamento e cadastramento, né, da nossa primeira ação ali do programa de fomento, com essa questão do CADSOL, porque o que vai chegar, a gente vai poder considerar como empreendimento econômico solidário, né? Então, vai ser praticamente uma grande parte do nosso cadastro, a gente vai ter por meio desse serviço, né? O que vocês acham? Eu acho que vai facilitar bastante, mas como a Fábio falou, né, que tem algumas informações que a gente consegue resgatar, né? E aí eu acho que vai ser possível fazer um confronto, né, dos empreendimentos que já estavam cadastrados e esses novos que estão chegando, que está sendo atualizadas as informações, né? Então... o ideal seria que fosse concomitante, né? Ao mesmo tempo que faz o mapeamento, já refaz o cadastro. Só que aí tem que, por isso que talvez seja mais rápido agora utilizar um formulário no Google do que já ter um sistema, né, do CADSOL, para a gente ir juntando as informações do mapeamento com isso. Porém, tem uma questão, né, o mapeamento ele faz parte do programa de fomento, então tem recurso destinado para isso, que daí não vai estar na parte do CADSOL, né, e se seria possível, talvez, mudar
valores referentes também ao sistema, né? Ou o sistema vai ficar só por conta do caixa, né, dos recursos da SDE. Aí tem que ver como é que vai operacionalizar a questão de recursos para isso também. Porque a gente até pode alterar ali na chamada, mas o que a gente pede ali é um banco de dados, mas um banco de dados não é um sistema de cadastro, né? Porque se a gente pedir um sistema de cadastro, né, aí é outra coisa. Mas também serve como um banco de dados. No TR está como banco de dados para fazer o mapeamento? Sim. Ótimo. Mas dá para alterar, né? Uhum. Não, mas já é o suficiente, né? Já dá para começar por aí. Eu acho que também, né, Fábio, como fórum, acho que a gente já pode também ir chamando os empreendimentos, né, para fazer uma prévia, como você sugeriu, se a gente fizer um documento no Google Doc, né, no Google, a gente já pode ir chamando o formulário, tentando resgatar algumas informações e atualizando dentro do que a gente do que vai ser necessário, né, para o CADSOL. Nesse meio tempo, então, eu vou tentar contato, né, lá com o Ministério. O professor Valmor me passou o nome de uma pessoa para conversar lá. E daí a gente vai fazendo paralelo, então, isso. E aí, só voltando ali, ainda essa questão da regulamentação, a gente levantou ontem, conversando, 3 nomes que estariam de pessoas que, se for fazer uma comissão, ou de uma comissão para essa certificação, que estariam, se dispuseram a auxiliar também, né? Então, se vai ser formada uma nova comissão, ou se vai ser dada continuidade ao trabalho que já venha sendo feito. Então, aqui se dispuseram a Geise, o Yuri e a Ana. Está participando desse novo momento. Exatamente. Ana Maria, né? Ana Maria. Então, e só uma sugestão, assim, né, que eu acho que essa comissão, ela tem que pensar quais os setores, né, que vão envolver, por exemplo, eu não sei como, dentro do Estado, como funciona, se tem algum órgão estadual que é a CIASP, não sei, que faz, que organiza dados, banco de dados, enfim, teria que ter uma pessoa para poder acompanhar, se dentro da SDE, quem trabalha com TI, desenvolve também programas, como é que isso funciona, né? Para a gente poder também saber, porque a comissão teria que ter alguém com esse conhecimento para poder contribuir, né? Oi, meninas, boa tarde. Boa tarde. Daí vai ter, o Estado vai ter um cadastro, né? E a Nacional também vai ser a Nacional com um cadastro e o Estado também com um cadastro, né? Não é assim, não é assim que vai ser? Ou vai ser tudo depois que nós fizermos o nosso... Então, se o CADSOL Nacional voltar a operar, a gente pode... Não, se o CADSOL Nacional voltar a operar, a gente pode usar aquele sistema e atualizar os nossos cadastros e fazer as, né, pessoal, por ali, fazer, a comissão pode atuar por ali. E se eles não voltarem, aí nós vamos precisar ter um sistema, enfim, para a gente ter esse banco de dados, né, com os cadastros. O nosso aqui do Estado. Mas a regulamento da lei fala que é um cadastro estadual, então, de alguma forma, vai ter que ter um cadastro estadual, né? Na lei diz... Sim. Tem que ter um cadastro estadual, por isso que eu pedi. Aí vai ter um estadual e um nacional. Se o nacional começar a operar, né? Se for reativado. Daí a gente tem eu acredito que sim, só que aí, como a Fabi falou, acho que a gente pode aglutinar, né? O que tiver no nacional, já tiver um número, porque também tem já existe um ID CADSOL, né? Nacional. Então, a gente vai utilizar esse mesmo número nacional, validar para dentro do estadual. E aí até a gente pode pensar numa experiência da carteira de artesão, né?
ela é emitida dentro do Estado, mas ela tem validade nacional. Nacional, é. Sim. Cada estado tem uma coordenação, um grupo que faz a curadoria das suas carteiras, né? Eu também pensei fiz essa relação também com o SICAB. Então, isso é o que a gente tem que começar a pensar agora, essa questão de operacionalizar os cadastros, enfim. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não sei se é pertinente, mas eu Pra acho mim, que a gente cortou, poderia. não consegui ouvir. Ai, desculpa. Agora está ouvindo? Sim. Eu penso que a gente poderia verificar se essa questão do CADSOL nacional se retoma mesmo, né? Para a gente ter um norte, se usa a mesma base de dados, né? O resgate das informações, que nem a Fabi colocou, né? Para a gente ter ver o que a gente já tem para acompanhamento, e eu acho que é importante também a gente criar aqui uma comissão, né? Já para a gente poder dar andamento nos trabalhos, né? Porque a gente está com bastante coisa aí para trabalhar para frente, né? Que é a questão do programa de fomento e essa questão do CADSOL, já que está regulamentado, também é bem importante que a gente se organize, né? É verdade, Elô, vamos fazer isso. Então, dando continuidade ali à pauta, a gente tem a questão do processo do edital da eleição dos CEAs, que a gente achou que seria fácil, mas está bem complicado, na verdade. O que aconteceu por último? O último encaminhamento foi ontem, que eu conversei com o Yuri, ele... acho que foi ontem, a gente combinou que eu devolveria o processo para a COJUR da SDE pedindo uma reanálise, e ele pediria para o pessoal da Frente Parlamentar encaminhar um ofício, porque olha só, a gente encaminhou o processo para a SDE, um assessor jurídico disse que era o secretário da SDS que deveria assinar o edital de chamamento público, que a gente questionou, a gente mandou para a SDS. Eu fiz contato com uma assessora jurídica de lá, Adriana, foi bem querida, assim, ela concordou com a gente, disse, é responsabilidade da SDE, isso. E ela passou para o procurador jurídico de lá, o parecer dela. Ele ignorou completamente o parecer dela e deu um despacho direto no processo, dizendo que conforme dizia na lei, é de responsabilidade do secretário da Assistência Social, Trabalho e Habitação, atual secretário de Desenvolvimento Social, realizar esse chamamento e devolver o processo, e falou em arquivamento. Eu não entendi nada. Aí, por que ele respondeu assim? Por que ele mandou arquivar? E aí eu conversei com ela falou assim, olha, refaz o processo, encaminha para nós, só que lá eles não é consenso, então assim, aí eu falei, meu Deus, aí falei de novo com o pessoal da nossa COJUR, e de qualquer maneira, o nosso encaminhamento foi encaminhar para a nossa COJUR para pedir reanálise novamente, e vamos ver o que eles vão responder. E, paralelo com isso, o Yuri vai encaminhar um ofício da Frente Parlamentar, eles vão encaminhar, pedindo para o secretário sobre esse tema. Absurdo, inclusive, quer ver, eu peguei aqui o artigo 105, eu vou até colocar ali para vocês verem. Vou colocar ali no bate-papo o que fala o artigo 105. Esse artigo é da Lei Complementar 741.
Ele fala, os conselhos estaduais instituídos por lei específica constituem instrumentos de gestão democrática, tal, tal, tal. Os conselhos estaduais vinculados por lei ao órgão que esteja sendo extinto ou transformado por essa lei ficam vinculados ao órgão que o absorver ou que o suceder. No caso, o que absorveu o CAS foi a SDE. Se a assistência social, trabalho e habitação tivesse continuado com porque a SDS sucedeu a SST, né? Só que o CAS não ficou lá. Então, o CAS veio para a SDE. Então, é a 741 que diz que o CAS está na SDE, só que eles estão ignorando. Daí, eu não sei o que fazer. Eu vou esperar agora ver se o secretário vai se sensibilizar com esse ofício e vou esperar novo parecer da COJUR da SDE. Se alguém tiver alguma outra posição do que a gente pode, como a gente pode encaminhar isso, porque tá uma novela. Ô, Fabi, é muito estranho isso, né? É muito estranho, porque como é que é agora, daí, para isso, não se sabe se a SDE é responsável pelo conselho ou não. Para todas as outras coisas, quando a gente estava fazendo reunião, quem chama a reunião, a aprovação do decreto, né, da própria lei. Então, o que mais está precisando, assim? E outra coisa, não vai ter custo nenhum. Que custo que vai ter para o Estado para fazer esse fórum? Se vai ser tudo online. Eu não entendo. E qual é que é o problema? Aí, assim, na hora de decidir que a gente não pode receber jeton, eles é que decidem que não vai ter jeton. Aí, agora, para fazer a recomposição do conselho, aí eles dizem que eles não podem decidir por isso. É muito estranho, é muito estranho. E sabe o que me parece? Me parece que não quer que o conselho funcione. Me parece isso. A única conclusão que eu consigo chegar é essa, que não quer que o conselho funcione. Eu também cheguei a essa conclusão, porque ali está bem explicado. Se acabou aquela pasta, vai para outra que absorveu, né? Que substituiu. A extinção não foi responsabilidade da Secretaria da Administração, quem sabe encaminhar um processo solicitando quem é responsabilidade, ou só da Secretaria da Administração, que foi a responsável pela extinção das secretarias e alocação dos servidores e tudo. Então, eu não sei porque eles estão fazendo isso, inclusive até a Fábio colocou as questões mais delicadas, assim, que foi custeio, tudo ficou para a SDE, né? A SDE tem custeado, né, as idas para as feiras, tem custeado, né, quando foi o caso lá, passagem e diária para conselheiro, que são as coisas mais sensíveis, assim, que tem a ver com orçamento, enfim. E agora, na hora da gente... Vocês olhem depois, né, se quiserem acompanhar o processo, olhem lá, assim, o número do processo está ali na pauta, é SDE 3973 de 2021. E, Fábio, só uma pergunta, agora, na lei agora que foi regulamentada da economia solidária, fala que ela está vinculada à SDE? Se é algum argumento, ou se tem algum ponto que a gente possa utilizar? Não, ali, né, a decisão do grupo ali foi colocar que o conselho está vinculado à pasta que responsável pelas políticas de trabalho no Estado. Só que só que o decreto, eu acho que é decreto, né, o 741, ele fala, é muito explícito isso, que as secretarias que forem extintas, enfim, e aonde que fica alocado cada um. Então, já existe a legislação para isso, sabe? É inacreditável que isso esteja acontecendo. É inacreditável. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Simara. A gente está ali falando sobre a questão do edital do CEAS, que a gente está... quem sabe a Sabrina e a Letícia, quem sabe também não possam nos ajudar, porque eu não sei se esse processo vai ter que voltar para a SDS novamente. Eu vou colocar o número aqui, quem sabe vocês me ajudem a acompanhar, e se por acaso eles voltarem para aí, eu não sei, aconteceu uma modificação na estrutura das COJUR dos estados, eles criaram um grupo, enfim, parece que agora é só procurador do Estado que pode responder pela COJUR, não aqueles consultores jurídicos, enfim.
Então, tudo parece que respostas oficiais da COJUR têm que passar por esse procurador. Foi isso que aconteceu na SDS, né, por conta da resposta da Adriana não ter sido considerada e o procurador fez o que bem entendeu, né? Então, eu procurei também essa legislação, porque a Adriana me falou, olha, agora é assim. Por isso que eu até mandei para a nossa COJUR de novo, para ver se a gente tem uma resposta oficial ali, não sei se vai assumir algum procurador, como é que vai ficar a nossa estrutura, né? Mas parece que a COJUR dos órgãos da administração vão ter que se adequar a essa nova normativa aí do governador. Eu não sei se alguém tem mais algum encaminhamento. Eu acho que a gente espera se eles vão nos responder, como eles vão nos responder. E eu não sei se a gente pede uma reunião com o secretário, alguma coisa assim, para ver se a gente fala direto com ele, para ver se ele nos ajuda. Queria até antes desse processo sair da COJUR. Acho que a reunião seria indicada e da parte do fórum, o Yuri queria encaminhar ontem, né, o ofício para a frente parlamentar, para ver se a gente consegue também algum auxílio, né, para chegar no finalmente. Porque eu também estou com vergonha desse encaminhamento. A primeira resposta dele eu não acreditei, assim, eu não pude crer. Boa tarde, Márcia. Vou colocar aqui. Boa tarde, Quem meninas. sabe agora acho que a gente já pode voltar. Estou em trânsito, mas estou escutando toda a reunião, tá? Tá bom. Quem sabe a gente pode voltar, então, agora para o começo ali, para... Vamos ver quantos conselheiros que a gente já tem, já dá para aprovar as atas. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ah, não, é Inês. Então, foi encaminhada para vocês, junto com a convocação, uma ata que estava atrasada daquele mês que eu tive hospitalizada com a Manu, daí a ata de 7 de abril, que já está, e a de 2 de junho, que foi a nossa última reunião. Então, as duas foram encaminhadas. Se vocês conseguiram fazer a leitura, se tem algum comentário, enfim. Se não, daí eu vou considerar elas aprovadas, se alguém acha que dá para a gente aprovar nessa reunião, ou que acha que não dá para a gente aprovar nessa reunião. O que você acha, Elô? Da parte do fórum, a gente discutiu ontem, da nossa parte, as atas estão aprovadas, tá, Fábio? A gente fez a leitura, tá ok. Mas alguém queria comentar sobre as atas? Senão, vou considerar elas aprovadas, então. Por mim, ok. Sim, tá ok. Obrigada. Então, dando continuidade ali à pauta, a gente tem o programa de fomento da economia solidária. A gente tem as 3 ações ali que elas são em estágios diferentes, mas o termo de referência, né, do edital de mapeamento, ele está em andamento. É uma novidade para a SDE fazer essa contratação pela 13019, né, que são as parcerias com as organizações da sociedade civil, mas cada reunião que a gente faz com o pessoal da área meio, assim, tem que fazer um novo convencimento, porque eles querem de tudo quanto é jeito fazer licitação. E a gente tem experiência na SDE com relação à contratação de organização da sociedade civil, que são com os comitês de bacias. Então, eles iniciaram, acho que 2014, 2016, enfim, agora 2017, 2018, são os termos de colaboração. Está dizendo que vai acabar a minha chamada, mas qualquer coisa a gente cai e entra de novo. Eu não sei o que está acontecendo.
Se todo mundo cair, daí a gente entra de novo. Não sei. Se... Eu vou fazer um outro link, Fábio, se você me permitir, daí a gente, se precisar, a gente entra pelo outro link, eu pode já fazer coloco ali. então. Uhum. Gente, que o Google ele atualizou a questão do Google Meet e agora eu acho que tem que as chamadas que são gratuitas, se você não aderir o plano delas, têm o prazo de 1 hora só. 1 hora. Eles estavam ameaçando desde o ano passado de fazer isso, né? Agora então, Parece que foi agora. tomara que não, mas vamos ver se cair, daí a gente entra em outra. Já coloca aí, Elo, porque aqui diz que tem poucos minutos. Então, diz que é bem complicado e o processo de contratação, o edital, tem uma série de coisas, enfim. Mas a gente vai bater o pé para fazer dessa maneira. E uma das dicas que eles me pediram foi para tentar mapear as organizações que poderiam que poderiam executar, né, esse chamamento, né, que podiam se inscrever, apresentar plano de trabalho, enfim, que tivessem capacidade de executar essa ação, para a gente ver se existe, né, se essas instituições, porque no Comitê de Bacias, era uma série de exigências que para cada edital foi escrito uma única instituição. Então, assim, deu quase esvaziado. Então, eles acham bem complicado. Essa foi uma primeira dica, até eu andei pedindo para o pessoal do fórum, eu não sei como que ficou essa conversa, depois a Elo pode trazer, se vocês, eu pedi para o Yuri, né, ele falou que ia conversar na reunião de vocês sobre isso, e para a gente para mostrar para o pessoal da área meio, né, que é o pessoal do financeiro, planejamento, apoio operacional, que existem instituições, né, que são capazes de executar o nosso objeto, né? Olha, essa. Não é para a gente direcionar, é só para a gente poder mostrar para eles, olha, essas pessoas aqui, elas são capacitadas, né, a fazer isso. Então, esse foi o encaminhamento que eles me deram, e é isso que a gente está fazendo no momento. A gente também está com uma conversa agendada para a semana que vem com o pessoal lá da Casa Civil, também eles vão nos ajudar, porque o fluxo, ninguém sabe direito, porque tem que abrir um programa no SC Transferência, tem que fazer porque os planos de trabalho vão ter que ser postados direto, não é envelope, nada disso, vão ter que ser postados direto no CIGEF, lá que é o sistema financeiro do Estado. Então, assim, tem uma série de questões, assim, que a gente está batendo a cabeça para descobrir como é que é. E o pessoal da área meio também está meio que relutante, assim, fazer desse jeito, mas eu falei, olha, eu não estou sozinha, né? Eu sei que o secretário se comprometeu a executar isso, e então a gente vai fazer, só que está difícil. Então, ontem a gente conversou brevemente sobre o programa de fomento, mas ainda aguardando até um retorno teu, né? Mas aí eu posso conversar com o Yuri, e a gente conversa, ele levanta esses dados que vocês já tinham conversado previamente, para te passar, para ver se tem como auxiliar aí nesse encaminhamento, né? Se o fórum tem algum dado das instituições que poderiam, né, que atuam com economia solidária, que poderiam realizar o mapeamento, que poderiam realizar as ações formativas, né, que é a ação que vem, né, na sequência, e para a gente poder mostrar, né, para esse nosso pessoal ali que existe, né? Sim, a gente vai organizar. A gente tem reunião sexta, né, Elo? Isso, só uma sexta-feira. questão, assim, Fabi, aqui em Santa Catarina, a gente tem uma rede de incubadoras, né, que são vinculadas a universidades.
Dá. Se todo mundo conseguiu entrar, daí a Fábio continua que ela estava falando. Eu agora entrei pelo meu computador, antes estava no celular. Fabi, a secretaria ainda não tem uma conta institucional? Não, não tem. Eles tentaram comprar o ano passado e deu um rolo com o CIAS que não conseguiram comprar. Estamos em quantas pessoas? Quantas pessoas a gente está? A gente estava em... Ui. 11? Desculpe o atraso, boa tarde. Deixa eu mandar no e-mail lá, porque se as meninas... Eu mandei um link no e-mail, porque as meninas do... Tem um pessoal que não está no grupo, né? O Carlos da Fazenda, não tem o celular dele. Mas eu mandei no e-mail, então ele deve... Deve estar acessando. A Letícia, se tiver o celular da Sabrina, também encaminha, que ela estava na chamada e eu acho que eu não tenho o celular dela. Se vocês tiverem aí da SDS, por favor. Quem sabe, Fábio, acho que dá para você continuar. Você estava falando, a gente falou sobre as instituições, você estava falando sobre as incubadoras. Sim, é que nem todos têm incubadora, né? Mas é um grupo de instituições de ensino superior de Santa Catarina que atuam com economia solidária. Então, lógico, elas têm CNPJ, né? Então, poderiam participar. Além disso, também tem empreendimentos, né, de economia solidária que poderiam assumir, tem cooperativas de trabalho, também tem outras entidades, como a Caritas, tem ali em Lages algumas, na região de Chapecó. Então, acho que por falta de instituição, eu acho que não vai ser o problema, sabe? Eu acho que tem estrutura para isso. Então, talvez o que a gente precisasse fazer é demonstrar isso através de um relatório, uma correspondência, né, dessas instituições. É isso, né, Fábio? Eu acho a capacidade técnica, mas aí o governo tem que pedir, colocar os requisitos que ele acha necessário. Né? Sim, mas só para Fábio justificar, né, que existem instituições com capacidade para, né? Mas, por exemplo, assim, ó, se a gente tem as ITCPs, assim, a gente tem que considerar que a gente não vai poder pedir nada que elas não tenham, assim. Não que a gente vá direcionar para elas ou para qualquer... Mas, assim, vá que a gente crie lá
um impedimento, ou coloque uma condição que nenhuma atenda, entende? Isso a gente precisa ver também certinho. Que não é a nossa intenção, né? Mas eu já entendi. Daí, se eu puder escrever, assim, um ofício, uma comunicação do fórum, olha, nós temos tais e tais instituições que atuam com economia solidária, e daí a gente pode investigar a partir disso, se elas têm os requisitos, enfim. Porque eu acho que a gente não vai criar nada além do que já tem naquele decreto, porque tem um decreto estadual que regulamenta a 13019, e ele é bem chatinho, assim, tem coisas que a 13019 permite que ele não permite. Por exemplo, né, na chamada que teve, não sei se foi para ação educacional ou para, eu acho que foi para o Cefes, permitir atuação em rede, só que Santa Catarina não permite atuação em rede se tiver repasse de recurso. Então, a instituição não pode subcontratar outra instituição, né, tem que ver certinho isso. Mas a gente vai, assim, ó, nós estamos estudando, daí a gente sempre está pedindo ajuda para vocês, espero que vocês ajudem a gente mesmo. Com certeza, né, ajudar, porque o interesse também é nosso que ande, né? Com relação à oficina para elaboração das diretrizes, a gente fez na segunda-feira retrasada. Foi muito legal. O que a gente fez? A gente encaminhou uma documentação, né, sobre ações educacionais na área da economia solidária. Eu até peguei um compilado aqui para ler para vocês, até para o conselho ficar ciente, né? A gente pediu ajuda para a professora Leila, meu Deus, assim, ela é super didática, ela e o professor Valmor ajudaram muito, assim, ela elaborou um passo a passo de como a gente faria a oficina, enfim, nos ajudou. E o que a gente fez? Né, o professor Valmor apresentou, né, como que estava o andamento, né, dessa questão da legislação, a questão do programa de fomento, né, as 3 subações que a gente tem, em qual estado estava cada uma das ações. Aí depois o pessoal que participou do Centro de Formação em Economia Solidária, né, no Sul, né, que foi um programa que foi em parceria com o governo federal e teve essa instituição desses centros, daí até a Caritas aqui em Santa Catarina participou. Então, a gente encaminhou a sistematização desses eventos, e o pessoal que participou também, o Luiz Felipe, a Penha de Joinville, né, o próprio Gelson da Caritas, o pessoal apresentou, né, as impressões e tal, foi bem legal. E depois, o que a gente pegou e dividiu em grupos, né, dividimos em 3 grupos, e fomos fazer aí os grupos iam discutir 4 dimensões, né, dessa ação: a questão da gestão, a questão das metodologias, a questão dos conteúdos e do público-alvo. Daí eu vou ler para vocês um compilado do que a gente discutiu, até para o conselho estar ciente, e para, se tiver alguma objeção, enfim, para, né, ver se é realmente consenso isso. Então, né, naquela questão das prioridades do fórum, quando o Fórum Catarinense nos encaminhou as prioridades para essa ação, então veio a questão de dar continuidade, né, àquele centro de formação, que antes tinha sido feito na região sul, mas agora a gente vai pensar só Santa Catarina. Então, isso é consenso. Daí, como que eles pensaram para a gestão disso, né? Um conselho gestor, né, um comitê gestor, com representação de sujeitos que participam dos processos, enfim, com um conselho gestor com papel deliberativo,
né, um comitê metodológico, né, com papel consultivo, a questão da sustentabilidade dessa política, né, pensar em estratégias de continuidade para esses centros, né, para além desse plano de trabalho que essa organização venha nos apresentar, né, que a gente possa dar continuidade, né, ter alguma coisa que vá ficar para além desse projeto que vai ser implantado, né, vamos dizer assim. Articulação do Centro de Formação com as demais ações, né, do governo do Estado, e também foi falado de articular esse centro de formação com as demais ações, né, de formação em economia solidária que são realizadas, a gente sabe, né, no Estado, e pensar em articular isso também, incluir os movimentos sociais nessa política, enfim. Essa foi a dimensão da gestão muita articulação, enfim, participação, essa foi a questão da dimensão gestão. Com relação à metodologia, né, ter um comitê metodológico, a questão da educação popular é uma estratégia, né, fundamental, a entidade que a gente for fazer parceria, ela tem que ter experiência nessa área, né, a questão da pedagogia da alternância, né, enfim, a questão de momentos práticos, momentos de discussão, momentos de estudo, enfim, sistematização disso tudo, né, a gente acha importante, a disponibilização de material informativo, diferentes modalidades, né, foram colocados, pensar também em processo de forma virtual, né, por causa desse momento pandêmico, enfim, diferentes tipos de cursos, encontros, oficinas, pensar atividades presenciais, né, em dimensão territorial, o diálogo entre o saber acadêmico e a educação popular, diferentes níveis, pensar essa formação a nível estadual, a nível regional, a nível local, pensar que isso pode estar acontecendo também em diferentes espaços, né, onde a economia solidária pode estar presente. Disse que teve uma experiência bem interessante, né, no Cefes, em formação, oficina, então, em presídios, em associações de município, enfim. Então, essa foi a questão metodológica que foi colocada. Com relação aos conteúdos, né, todos os conteúdos previstos, né, ligados à economia solidária, conforme recomendação 8 do Conselho Nacional, a gente passou esse documento para o pessoal que participou da oficina fazer leitura, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também, né, histórico de Santa Catarina, economia solidária no Estado, processo de desenvolvimento, a economia solidária diante de outras economias, né, conteúdos transversais na economia solidária, étnico-racial, gênero, questões ambientais, diversidade cultural, né, a economia solidária e a relação com a turma da cultura, enfim, questão de bem viver, políticas públicas e rede, produção e comercialização, finanças, princípios da economia solidária como estratégia de desenvolvimento, né, versus o capitalismo, assessoria técnica, história da economia solidária, ancestralidade, gênero, feminismo, descolonialidade, compreender o que é movimento social, o que é território, territorialidade, enfim, isso são os temas que apareceram. Com relação ao público-alvo, já estou terminando, empreendimentos, né, para percursos formativos mais longos, pensar em uma bolsa ou uma ajuda de custo, isso foi uma questão que apareceu, né, que na avaliação do Cefes Sul foi um gargalo, porque assim, os professores formadores, os professores tinham ajuda de custo, as entidades de apoio tinham ajuda de custo, só os participantes não tinham. Então, assim, pensar nessa questão, né, um público-alvo também, os gestores públicos, as próprias entidades de apoio e fomento, público com perspectiva de ter na economia solidária uma estratégia de desenvolvimento, né, com possibilidade de entrar na economia solidária, outros movimentos sociais, multiplicadores também desses conhecimentos, informações, enfim, no Estado, grupos oriundos e os trabalhadores dos CRAS, né, e a questão da juventude também, que foi colocado como um público bem importante de estar chamando para essas formações. Então, isso foi o que a gente conseguiu construir nessa oficina,
que foi bem bacana. A gente teve aqui a participação de... Vou pegar aqui os nomes. Professor Valmor, professora Leila, o Roque, o padre Roque, o Gelson Felipe da Caritas, a Maria Lúcia, nossa conselheira, professor Geraldo, professora Jô, professor Dimas, professora Carol, a Penha de Joinville, o Luiz Felipe, a Caroline, da Fundação Catarinense de Cultura, e esse pessoal aí que ajudou a construir isso. Aí eu queria saber se está todo mundo de acordo, se tem alguma observação, porque isso foi um desdobramento, um desdobramento da comissão, né, de acompanhamento do programa, que sugeriu que fosse feita uma oficina, então essa oficina aconteceu, e agora a gente está trazendo o retorno dela. E agora o próximo passo é um termo de referência, que vai tentar dar conta disso tudo aí. Alguém quer comentar sobre isso? Bom, então, o que a gente, com relação à terceira ação, né, que é a questão do fomento, uma sugestão é que a gente chame uma reunião do grupo de acompanhamento para a gente estar tentando e discutindo um pouco mais sobre isso, enfim, quais são nossos objetivos, o que a gente consegue fazer, porque as duas outras ações a gente entende o que vai acontecer, e conforme o processo aqui, se vai ser mais longo ou mais curto, mas essa sim ainda está mais complicado da gente decidir, ainda que tenha vindo encaminhamentos sobre a importância de espaços de comercialização, enfim, questão dos centros públicos, né, Mas é isso, a minha sugestão é que a gente faça uma reunião do grupo, agora ainda esse mês, antes da próxima reunião do conselho. Eu acho que é importante a reunião, né, Fábio? Já com o grupo. Então, eu vou fazer contato daí na próxima semana com o pessoal do grupo para tentar agendar, então, uma data para a gente, até para a gente sentar e ver, né, como é que está andando os outros, se o grupo pode ajudar em alguma coisa nas outras ações, e como a gente vai desenhar certinho essa questão do fomento. Então, se alguém tem algum informe, porque eu acho que era isso mesmo que a gente tinha a tratar, as questões mais delicadas a gente colocou no começo. Aqui como informe só. Pode falar, Elo. Em nome do fórum, né, a gente só quer que foi do dia 18, né, o decreto, né, da instituição da lei da economia solidária, que foi bem importante, e no dia 23 de junho que teve o relançamento que foi relançada a Frente Parlamentar da Economia Solidária, né, então uma iniciativa bem importante. Agradecer a tua presença, né, Fábio, e do secretário Buligon, que também acompanhou esse momento. Beleza, foi bem legal. Agora me lembrei, me comprometi naquele dia que a gente ia convidar, se os conselheiros concordassem, alguém da frente parlamentar para participar da comissão de acompanhamento do programa de fomento. O que vocês acham? Eu acho que é bem importante. Sugeri aquele dia, né? Não me convidou. Sim. Então, daí eu vou convidar alguém para... Pode falar, Geise. Já disse, era só para falar que estava de acordo, mas é que a internet está um pouquinho ruim aqui.
Então tá bom. Então acho que era isso, gente. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, daí a gente segue trabalhando, segue tentando resolver essas questões dos processos ali da lei dos CEAs e do edital, que tá bem. E o que ficou de encaminhamento é uma reunião do grupo de acompanhamento da lei para a próxima segunda. E durante a semana que vem vou encaminhar para convidar o pessoal do acompanhamento do programa de fomento para a gente também conversar sobre a questão do fomento, enfim. Aí ficou essas 2 reuniões para encaminhar. Fabi, Daí, se ninguém tiver mais nada. só em relação à reunião de segunda-feira, se tu puder imprimir todo o processo, encaminhar para a gente ele completo, sabe? Para a gente ir acompanhando. Para a reunião ficar melhor. Pode fazer? Tá. Tá bom? Obrigada. Nada. Eu acho que eu vou postar lá eu vou materializar, né, o PDF inteiro e vou colocar num link lá na página, que daí fica fácil de abrir, não ocupa espaço. Aí todo mundo pode acessar. Vou fazer isso agora, então. Obrigada, Fabi. Então tá, eu acho que a Elô pode encerrar, mas eu agradeço a presença também de todos e estou sempre procurando um e outro aí para auxiliar em alguma coisa e também estou à disposição se precisarem de mim. Então tá, gente, agradeço, né, a presença de todos, agradeço a Fábio, né, sempre empenhada em auxiliar e dar os encaminhamentos necessários. A gente vai conversando, temos tarefinhas, né, e vamos ver se na próxima reunião a gente já vem com novidades e já conseguiu encaminhar mais coisas aí, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal. Bom Isso, trabalho. boa tarde. Obrigada. Bom Bom trabalho. resto de semana. Tchau.